Oi, estamos começando um novo podcast do jornal O Estado Online. Meu nome é Samara e tenho aqui ao meu lado Liane Irigoyen apresentando um programa sobre assombrações, histórias de terror e mitos e lendas. Este é o causos.com. Você alguma vez já teve sonhos eróticos no meio da noite? Aquele sonho que você não sabe se está acontecendo realmente ou se simplesmente é coisa da sua cabeça. Pois é, hoje nós trazemos a lenda do Incubus e do Sucubus. São demônios de baixa casta e eles geralmente se personificam na imagem que a pessoa tem mais atração. Esses nomes vêm do latim, incubus, sobre deitar em cima, e sucubus, deitar embaixo. Então, esses demônios têm um lado, uma personificação masculina e uma personificação feminina. O sucubus ele vem representado na forma feminina, onde ele se apresenta ao homem com a personificação que ele mais sente atração. E o incubus, né, como já dito, ele vem com a personificação masculina para a atração da mulher. E geralmente acontece esses sonhos no meio da noite, onde você acorda geralmente, né, meio molhado durante o seu sono. E eles não são para causar medo, porque eles não se alimentam desse sentimento. A alimentação deles vem através da libido, do desejo sexual da pessoa. Da energia vital dela durante o sono. Às vezes, alguns estudiosos também dizem que esse cansaço perdura, quando eles vêm para puxar a sua energia durante a noite, além do sexo, eles também continuam puxando isso durante o dia na sua cabeça. Ainda existem controvérsias onde dizem que o incubus e o sucubus eles são um mesmo ser, só que eles se apresentam de formas diferentes, onde o feminino primeiro se apresenta ao masculino e coleta o sêmen, e depois se apresenta a uma mulher como a forma masculina para engravidá-la. É um pouco bizarro isso, não é mesmo? Você tá lá, não quer nem engravidar e de repente você engravida de um ser. Que ótimo, né? É bem bizarro. Assim, do meu ponto de vista, essas histórias, né, como são histórias medievais e antigamente eles justificavam tudo com mitos, certo? Então, no que eu tava vendo aqui, os súbicos e o íncubos, eles foram associados às bruxas, como sempre, tudo é associado às bruxas. E que era uma macumbaria das bruxas para poder endemonizar e que elas gostavam de transar com os demônios. E aí isso foi repercutindo desde o século XV até então, com essas histórias meio fantasmagóricas, assim. Não sei se alguém já teve uma experiência dessa, pelo menos eu nunca conversei com alguém que já tivesse uma experiência dessa. Eu já tive umas experiências assim, né, mas não vem ao caso os agora. Os sonhos acontecem, Os sonhos né? acontecem, mas eu quero acreditar que era tudo fruto da minha cabeça. Uhum. Mas nessa questão, a gente ainda tem para falar também daqui, né? Uma lenda nossa aqui que a gente tem, que é o boto cor-de-rosa, que é uma justificativa para aquelas meninas virgens, né, mais novas de família, porque era aquela época onde tinha que se casar virgem e de repente apareciam grávidas. Então, acho que mais ou menos tem uma ligação aí, né? Acho que as lendas urbanas, elas acabam vindo de outros mitos mais antigos, né? Com certeza. Essa questão do boto rosa, eles colocam, às vezes, a personificação, né? O boto rosa seria, então, o incubus ou o sucubus, né? Que aí entra também no que você falou, dele ser uma personalidade só, um demônio só, que se manifesta de várias maneiras, para poder consumir energia, que não é consumir energia através do medo, e sim da libido, né? E falando em demônio, acho que logo vem na nossa cabeça um número 666, né? O que significa o 666? De onde surgiu isso? Então, o número 666 é conhecido como o número da besta. Ele veio da Bíblia, no capítulo do Apocalipse,
que a autoria é atribuída a São João. No versículo 18, tem uma passagem que se fala que o número da besta é o número do homem e significaria que esse número é 666. Na época, os cristãos não admitiam o caráter divino de um imperador romano. A história é essa, de que o imperador Nero mandou reprimir violentamente o cristianismo. E aí o número foi associado aos algarismos e uma técnica chamada gematria. E essa explicação é associada a alguns especialistas que não foi claro o suficiente, e tem um livro que diz o teólogo Fernando Altemaier, da Pontifícia da Universidade Católica de São Paulo, PUC, de que, afinal, o livro do Apocalipse foi escrito em uma mensagem cifrada por causa das perseguições de Roma contra os cristãos. E você, Eliane? Como que já teve algum contato? Já viu alguma coisa? Então, aquela dúvida que planta, será que eu tô vendo? Será que eu tô louca? Eu sempre tenho essas dúvidas, eu fico pensando, nossa, será que eu tô muito louca? Uma vez eu tive um episódio de paralisia do sono e do nada, assim, eu tava deitada no sofá da casa da minha avó vendo TV e eu caí no sono. Quando eu acordei, eu via, parecia que eu era terceira dimensão, assim. Eu juro que era como se fosse uma parede rosa e uns negocinhos ficavam piscando na minha frente. Aí eu falei assim, agora eu tô vendo uma parede que é a parede que separa a gente dos vivos e dos mortos, né? Aí eu levantei, fiquei de boa, tranquila, falei, tá bom, vou deitar, né? Tá na hora de dormir, devo estar muito louca já. Aí nisso, acabou de que eu deitei e eu não consegui me mexer mais. Eu, quando deitei, consegui ouvir uma voz, algo como se fosse entrar e se apossar de mim, falando, deixa. E eu ouvia perfeitamente e eu tive que lutar internamente, entre aspas, com essa voz, essa coisa que estava querendo aparentemente possuir meu corpo. Eu não sabia se era uma coisa ruim, se era uma coisa boa. Na época eu estava fazendo uns tratamentos espirituais, então eu acredito muito nessa coisa de a gente ficar suscetível, né? As negatividades e tudo mais. Porque existem também, né, esses demônios obsessores, né? Que o incubus e o sucubus vem para sugar essa energia vital, vem de várias formas. Forma, por eles serem um demônio de baixa casta, eles são espíritos obsessores, eles estão ali para de alguma forma se alimentar de algo que a gente ofereça. Sim. E o do sono, geralmente a paralisia do sono, dizem que é uma bruxa muito feia, horrorosa. Inclusive tem muitas pessoas que sentem sufocamento, né, nessa hora da paralisia do sono. E dizem que ela deita sobre o peito da pessoa, forçando-a. Então, existem muitos relatos assim. Esses tempos atrás, eu até estava olhando na internet, eu vi um rapaz que falou sobre um episódio dele, do Incubus e do Sucubus, onde ele no sonho, ele via alguém, né, fazendo a asfixia. E ele acordou, de repente, com aquela sensação ainda da asfixia muito ruim. E aí ele orou, ele fez as preces dele, dentro da crença dele. E essa sensação passou, misteriosamente, como se fosse tirar com a mão, algo assim. E a paralisia do sono é mais ou menos isso, né? A paralisia, algumas pessoas acordam, conseguem abrir os olhos e acaba vendo algo que as assusta muito. Então, foi o que aconteceu comigo mais ou menos, que aí eu lutei internamente ali comigo e falei, não vou deixar, e consegui retomar o controle do meu corpo, porque eu não conseguia mexer meu braço, não conseguia abrir o olho. No que eu retomei o controle do meu corpo, eu abri o olho. No que eu abri o olho, eu vi uma pessoa, um vulto, na verdade, todo negro, em posição fetal do meu lado, alguma pessoa muito triste, assim, do meu lado. Eu me levantei correndo, acendi a luz e fiquei lá, e comecei já a rezar, porque eu não sabia o que estava acontecendo, eu fiquei desesperada. Aí foi uma das histórias que eu tenho, assim, que aí foi o único episódio que me aconteceu. E aí, conversando com um médico, psiquiatra, ele falou assim, mas é normal pessoas com algum distúrbio psicológico terem visões, vulto, porque o cérebro fica meio emocionado, né? Aí eu fiquei tipo assim, nossa, será que eu tô louca então? Então, e dizem que, na verdade, a paralisia do sono, explicando de um ponto médico,
é que ela é o seu corpo que não acorda. O seu cérebro começa a ter todos os impulsos, porém o seu corpo fica em estado de inércia. E aí, então o seu cérebro ele começa a projetar coisas e sensações para que o seu corpo volte a responder. Eu nunca tive visões, porque eu nunca consegui. Eu já tive muitos episódios de paralisia do sono, mas eu nunca consegui abrir meus olhos. Então eu ficava com aquela voz presa na garganta, tentando falar algo, tentando mexer. Eu escutava as pessoas falando comigo, tentando me acordar, mas eu não conseguia. É uma sensação horrível. Sim, uma sensação horrível. Igual aquela sensação de quando você tem alguém olhando atrás de você nas suas costas. Nossa, isso é muito ruim. Gente, é uma sensação assim que você fica, meu Deus, tem alguém aqui, e parece que a pessoa vai encostar em você. É muito ruim. Eu tenho certeza de que todo mundo aí, inclusive você que tá ouvindo esse podcast, deve ter tido alguma vez essa sensação. Nas suas costas aí dá um arrepiozinho assim, e parece que tem alguém te olhando da porta, ou então a porta mexe do nada assim, aí você fala, não, é só o vento. A gente sempre tenta, né, procurar essas explicações mais racionais para coisas que às vezes não tem nada de racional, né? Uma explicação. Uma panela que estava numa posição bem tranquila ali, de repente ela desaba de um escorredor de louça. Que ela tem umas invenções de duendes que quando a gente não acha alguma coisa é porque eles estão brincando com a gente. Que eles tiram um objeto do lugar, você fica procurando aquele objeto, você não acha. E depois... Nossa, eu tenho um duende de estimação em casa. Depois você vai ver, tava bem ali na sua frente, do mesmo lugar que você tinha deixado e você não tava conseguindo ver. Como se tivesse ficado invisível. Acontece direto isso comigo também. Nossa, eu já perdi coisas colocando dentro da minha bolsa. Acho que bolsa de mulher, na verdade, é isso, né, gente? A bolsa do Hermione. É um buraco negro onde você coloca ali e você nunca mais vai achar. Mas eu já tive momentos assim, onde eu coloco na minha bolsa, eu sei que eu coloquei ali, eu procuro em todos os bolsos, eu não acho. Aí, claro, eu vou lá no meu querido marido e falo, procura pra mim, pelo amor de Deus, porque eu já não tô mais raciocinando. Ele vai lá e acha, sabe? Eu fico muito indignada com esse tipo de coisa. Parece assim que a gente se sente meio... Gente, eu tô louca? Eu tô louca, é uma incompetência que eu não consegui achar. Mas às vezes dá esses devaneios, né, gente, de colocar as coisas no lugar e acabar virando ponto cego, né? Sim, o lugar mais óbvio é o ponto cego, é onde você não vai ver. Tem gente que usa isso pra esconder as coisas, né? Livro, alguma coisa tipo meio... Tem alguns casos policiais, né, de uns documentários assim, que a polícia fala, sempre vai estar no lugar mais óbvio. E eu fico pensando, mano, sério, é verdade isso. Vários filmes, se você reparar, usam dessa sempre tá no último lugar que você procura. Tem uma história da minha vizinha que ela, nessa questão de ver, né, de que ela tava dormindo e do nada ela viu um cara com um capuz preto na janela dela olhando pra ela. E tem essas coisas de sensitivo também, né? A gente pode sentir, outra pessoa pode ver e tudo mais. Nossa, minha mãe tem algumas histórias assim, gente. A minha mãe, ela teve a vida dela basicamente toda na fazenda. E muito calor, né? Na época não existia energia elétrica nesses locais. Então, no dia de calor, tinha que dormir de janela aberta. E ela morria de medo, ela era muito pequena. E ela vem de uma família de mais 13 irmãos antes dela, ela é a 14ª. Socorro. E as irmãs todas dormiam, a maioria dormiam dentro de um quarto, as mais novas, né? Porque alguns já tinham saído, já tinham casado. E eles sempre dormiam com a janela aberta. E minha mãe diz que todo santo dia tinha uma mulher vestida um vestido branco, longo, parecendo um vestido de noiva, que ficava ali naquela janela e parava e ficava encarando todas elas. Ai, pelo amor de Deus. E minha mãe pedia, pelo amor de Deus, pra fechar a janela e ninguém queria fechar a janela por conta do calor. Mas entra naquela situação, né? Até que ponto é o nosso medo? Até que ponto é a realidade? Até que ponto é a crença, né? É uma linha bem tênue, assim, entre a fé e a loucura, né? Eu tenho esse pensamento, pelo menos, que a fé e a loucura é uma coisa muito doida, porque a gente começa a acreditar naquilo que a gente vai inventando e ouvindo, tanto que eu tenho certeza que quem ouvia hoje não vai dormir. Nossa, o meu primeiro contato com isso foi aos 5 anos de idade. Eu nem sabia o que era medo ainda. Meu Deus. Eu morava numa casa em que a gente ainda estava no processo de construção. E tinha uma porta
do meu quarto que dava pro corredor e a porta do quarto dos meus pais era o final desse corredor. E o meu quarto ainda não tinha porta nem nada. E a casa fica bem no final do terreno, então não chega a luz da rua nem nada disso, é só a luz da lua mesmo. E eu sempre tive esse problema para dormir à noite. E eu ficava parada olhando pra porta, até o sono vir, né? Aí depois de tudo, eu comecei a ficar olhando fixo ali e de repente vi uma sombra passar em direção ao quarto da minha mãe. Criança procura a parte mais óbvia, né? Bom, não devo ter visto minha mãe ir à cozinha. Aí passou uma segunda. Não devo ter visto meu pai ir à cozinha. De repente passou uma terceira. Aí eu fiz a conta. Bom, na casa só tem eu, minha mãe e meu pai. 3 pessoas. Passou 3 sombras. Eu tô aqui. Fudeu. Mãe! Mãe, pelo amor de Deus! Existe aquela história do manto mágico, né? O manto mágico é aquela cobertinha que toda criança tem. Eu já puxei aquilo ali. Jamais dormi com o pé. E aí eu passei uma boa parte da minha vida com aquilo. E eu só ficava com o olho pra fora. Eu podia fazer o calor que fosse. Eu tava suando ali dentro e só o olhinho de fora. E por muitas vezes eu via, e uma dessas sombras era um homem com um chapéu que posteriormente eu fui ver novamente depois de adulta nessa mesma casa. E quando eu fui embora dessa casa, eu me mudei pra uma outra cidade, eu pensei, estou livre do meu manto sagrado de proteção. E de repente eu deixei, mas eu falei, não, mas vou deixar aqui no cantinho, né? Vai que. E de repente eu todo meio que naquele sono, dorme, não dorme, eu escutei umas sacolas de compra mexer. Minha mãe, pensei comigo, minha mãe grita do outro quarto, Samara, o que você tá mexendo nas sacolas de compra? Cobertor de novo. E assim eu fui até bem medrosa, me expondo aqui até os meus 15 anos de idade, quando eu vim embora pra capital. Socorro. E aí eu morei numa casa tranquila, que não tinha nada, e foi onde eu consegui. Eu tenho sérios problemas pra dormir no escuro, eu não consigo dormir no escuro sozinha. Eu tenho medo de escuro também. Primeiro que se tiver um escuro de um breu muito grande, eu sinto que tudo tá se fechando em volta de mim e eu começo a sentir falta de ar. E eu acho que sempre vai ter alguma coisa ali naquele canto escuro me olhando, sabe? Aquela sensação de ter alguém atrás de você o tempo todo. Você olha uma roupa assim que tá parada assim no varal, aí você encara, esperando ela mexer, aí não acontece nada, mas você tá lá encarando, esperando acontecer alguma coisa, parece igual filme de terror. Parece que a gente o tempo todo a gente fica esperando algo acontecer e talvez a gente projete isso. Será? Pode ser também. Tem muito disso, né? E o negócio que a gente tava falando, né, sobre os sonhos eróticos, aí eu parei pra pensar. O meu vizinho, que ele tem uma religião totalmente contrária da minha, uma crença totalmente contrária, tava me contando sobre, né, esses demônios aí do incubus e do sucubus, né? E ele veio com essa história pro meu lado. Já era 10 horas da noite, e aí a gente tava brincando e de repente, do nada, ele falou assim, olha, toma cuidado, hein? Você nunca sentiu nada, assim, diferente? Aí eu fiquei... Aí, naquele mesmo dia, rolou uma parada assim. Aí eu fiquei tipo, mano, é uma coisa muito da minha cabeça, o que tá acontecendo? Será que a gente tá chamando aqui? Não sei. Fica aí a dúvida, né? Eu tenho as minhas explicações na minha cabeça, mas... Cada um tem as suas explicações, né? Cada um tem a sua maneira de explicar algo que ocorreu ali em determinado momento para tentar esparecer um pouco o medo. É tipo quando a gente assiste um filme de terror e depois faz uma maratona de Chaves para tentar esquecer o filme de terror para poder dormir. Quando eu assisto filme de terror, eu tenho que assistir com alguma pessoa de dia, e aí sempre que cai alguma louça na cozinha, eu já fico desesperada, tomo um baita de um susto. E aí eu já cato meu terço, começo a rezar e durmo de luz acesa por uma semana. Eu não sou católica, então essa é a ironia grande aí. E é isso, pessoal. Essa foi as histórias, né? Uma lenda que a gente contou. E as histórias aqui da Liane e minhas, né? Inclusive da minha mãe, que a gente meteu até outras pessoas no meio. Mas é isso. Fica aberto aí os comentários para vocês nas nossas redes sociais. Quantas histórias que vocês possuem? Já aconteceu alguma coisa misteriosa? Já pensou alguma coisa aí? Será que esse sonho erótico foi só porque você estava apaixonado no seu crush de 2011?
Então é isso, deixa aí sua história nos comentários, que a gente conta ela aqui no próximo episódio. E eu vou pedir para vocês curtirem a nosso Facebook. Você encontra a gente no Facebook, Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul. Também encontra a gente no Instagram, Jornal O Estado MS. E o nosso site, você pode acompanhar muito mais no www.estadoonline.com.br. Obrigada pela sua presença, Liane. Agradeço, tchau, tchau. Hoje eu não vou dormir à noite.